Olá, você sabia que os seus pensamentos e sentimentos negativos podem estar causando doenças no seu corpo físico? Então fica comigo até o final e vamos descobrir como trabalhar isso a seu favor. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que eu gosto tanto, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, especialmente as pessoas que estão passando por problemas de saúde, e deixa sempre um comentário, porque eu adoro ler os comentários e respondo na medida do possível. Você sabia que toda doença se manifesta primeiro no nosso campo mental, no nosso campo energético, para depois se manifestar no nosso campo físico, no nosso corpo? E que muita doença começa então com os nossos sentimentos. Então a gente precisa aprender a entender esse caminho que essa doença levou até se instalar no nosso corpo físico. Toda doença começa primeiro na alma, no nosso campo energético. E para a gente começar a entender o sentido dessa doença, a gente tem que fazer o caminho inverso dela. E do nosso corpo até o nosso mental, até o nosso emocional. Para a gente tentar descobrir a origem da nossa doença. Existem algumas etapas que a gente precisa fazer para conseguir chegar nesse nível. A primeira etapa é a gente trabalhar essa questão de o porquê que essa doença se instalou. Provavelmente, com quase 100% de certeza, que é por causa de uma situação mal resolvida na sua vida. Então, se aconteceu em algum momento da sua existência alguma situação que não foi bem resolvida, um rompimento, uma separação, algo que foi tirado de você, algo que você teve que deixar bruscamente, ou algo que você não falou, algo que não foi dito, algo que não foi planejado, isso ficou pendente no seu campo energético. É uma situação mal resolvida, um abandono, qualquer que seja, alguma situação que ficou mal resolvida na sua vida, que de algum jeito parou e você não conseguiu dar sequência, por x, y, z motivos. Isso ficou no seu campo energético. E aí vai passando o tempo, isso vai crescendo, porque nós somos energia, então a nossa energia ela se expande o tempo todo. E também tudo que está no nosso campo. Então, com o tempo, isso vai se expandindo. E o seu sentimento sobre essa situação também. Porque se ficou uma situação mal resolvida, se ficou alguma mágoa, se ficou algo para trás, você não esquece isso. Você pode até tocar a sua vida, passar uns anos, mas você não esquece essa lembrança. E é esse não esquecer que fica armazenado aí no seu campo. Então esse sentimento, ele já vai tomando uma forma. E ele vai se expandindo junto com a situação. E você começa a gerar um sentimento mais pesado sobre isso. Até que isso vai tomando uma proporção que quando você percebe, você está com uma doença materializada no seu corpo. E aí é onde vem o sofrimento, porque daí a gente começa a se perguntar, por quê? Por que eu peguei essa doença? Por que eu tive esse câncer? Por que eu tive isso, x, y ou z doença? E a gente começa a se perguntar o porquê. E não começa a se questionar para que eu manifestei essa doença? Qual é o propósito dessa doença na minha vida? Toda doença existe um propósito. Só que para a gente descobrir esse propósito, a gente tem que ir na origem dela. Então, toda mágoa não tratada vai gerar uma doença física. Então, para a gente tentar descobrir a origem dessa doença, a gente tem que buscar lá no nosso passado, na nossa vida, aquilo que ficou mal resolvido. E se é uma situação que não seja possível resolver, porque de repente a outra parte não está mais disponível, você tem que resolver dentro de você. Ou seja, tirando o aprendizado com a doença.
Então, toda doença física se manifesta primeiro no seu campo energético e mental. E para você começar a trabalhar o aprendizado dessa doença, você tem que trabalhar muito o auto-perdão, primeiro de tudo, se perdoar por tudo que aconteceu e, na medida do possível, tentar perdoar a outra parte ou a outra situação. Porque só através do perdão, da libertação e da aceitação você vai começar a se curar de diversas doenças. Porque é para isso que a doença vem, para a gente curar aquilo que ficou mal resolvido na nossa vida. Então, preste atenção na enfermidade que você está vivendo, pode ser ela uma simples gripe. Preste atenção o que essa enfermidade está tentando te mostrar. Faça uma análise da sua linha do tempo, comece a buscar origens, mas não para buscar culpados, e sim para começar a perdoar situações, pessoas, momentos e até coisas. Tudo precisa de perdão. E primeiro, o auto-perdão. Esse é essencial. Se você não se perdoar, se você guardar sentimento de culpa por tudo, você não vai conseguir se libertar das doenças. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Gratidão por ter ficado até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário. Te vejo nos próximos vídeos e Namastê!